Meus irmãos, graças a Deus, agora chegamos no momento mais importante deste culto, que é onde nós ouviremos a voz do Senhor através da exposição de Sua Santa Palavra. E nesta manhã, como nós iniciamos um processo de eleição de oficiais, eu gostaria de voltar os meus olhos para alguns temas que serão abordados na manhã, se o Senhor assim permitir. E hoje nós queremos, como início, refletir um pouco em 2 Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos do verso de número 1 ao verso de número 21. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 1 ao verso de número 21. É um texto, acredito, muito conhecido dos irmãos. Que Deus possa abençoá-los, todos aqueles que nos assistem, que Deus possa trazer ao coração dos seus filhos a verdadeira palavra, a sua verdadeira voz, o verdadeiro sentido do Evangelho. E aí nós iremos ler 2 Samuel, capítulo de número 11, até o verso de número 21, verso 1 até o verso de número 21. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Verso 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morto, e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo que se dera na batalha. Deu ordem
ao mensageiro, dizendo: se, ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubussete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó, corredora de quem morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Oremos. Obrigado, Senhor, que agora a tua palavra, ela produza o efeito que sempre produz, que ela possa nos transformar, que ela possa nos guiar, que ela possa nos direcionar, Senhor. E muito obrigado, porque sabemos que o Senhor fala através da santa palavra. Em nome de Cristo, Senhor, que nós te pedimos, guia o teu povo através dela. E é isto que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Abre aspas. Encorajem suas filhas a estudar, viajar e não buscar marido. Todos os homens são estupradores e é tudo o que eles são. Eles nos estupram com seus olhos, suas leis e seus códigos. Eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. Fecha aspas. Frases curtas que definem bem o que o feminismo pensa dos homens. Não só pensa, mas age em favor da desconstrução do homem. E esta é uma questão muito séria. Penso ser séria, pois o que antes era só uma narrativa, agora tem sido prático. O discurso agora está em ação. E surpreende, porque parece que tem ganhado apoio dos homens. E eu digo isto pelo fato de observar como os homens mudaram. Olhem para a forma como se vestem, ou como se vestiam, como falavam, como cortavam os seus cabelos, como se comportavam. E comparem o passado com o presente. Hoje eles estão mais apertados, fala mansa, sensíveis. Alguns até pedem desculpas pelo fato de ter nascido homem. Por isso eu não tenho dúvidas de que as feministas estão conseguindo descaracterizar os homens, mostrando que parece que elas estão obtendo sucesso com seus objetivos. Mas penso que é possível reverter tudo isso. Ainda dá tempo para retrocedermos ao que está proposto diante de nós. E penso que só existe uma forma para tal. A única forma de nós retrocedermos a tudo isso é restabelecer nossos padrões. E de onde nossos padrões brotam? Não seria da palavra do Senhor? Sim, pelo menos é o que imaginamos, porque somente ela pode dizer quem é o homem e qual o seu papel neste mundo. Logo, quando restabelecermos os padrões, toda a criação, de um modo geral, ela respirará a glória de Deus e da sua imagem. E, lógico, com os homens não será diferente. E percebo, irmãos que estão nos assistindo, que isto é urgente para nós, e muito urgente. Nós precisamos ver a glória de Deus nos homens, pois eles parecem estar sem bases, e parece que isso também é uma forma que é a única forma que podemos justificar crises dentro da igreja, por exemplo. Pastores que reclamam por todos os lados que há uma crise masculina instalada. E eu não tenho dúvida disso.
E hoje o que nós vemos a respeito dos homens é simplesmente uma reprodução da pior qualidade de tudo o que há lá fora. Há raras exceções. Mas essa cópia tem uma pequena diferença. É que lá fora eles não frequentam igreja, mas muitos são membros de igreja. Mas a religiosidade não muda e nunca mudará, porque, como eu falei, só é possível restabelecer as coisas observando o padrão de Deus. Somente é possível restabelecer a ordem observando a palavra de Deus. E o que Davi acrescenta a tudo isso? Davi aqui, ele é um modelo fiel da negligência da masculinidade. Um homem visto como segundo o coração de Deus. No seu trono havia a expectativa do Messias. A descendência de Davi estaria marcada para sempre. Veja, através disso, o quanto ele era importante dentro da história da redenção. E seu trono não era somente seu, mas falava a respeito do trono do próprio Deus. Mas ele falhou como homem, negligenciou o seu chamado. E aquele que havia vencido Golias e tantas guerras, caiu diante de Deus. Isso mesmo, negligenciou e caiu diante de Deus. E negligenciar o chamado, aquele que negligencia o chamado, ele pode estar de pé diante dos homens, mas diante de Deus está caído. E o seu adultério com Betseba, mulher de seu melhor escudeiro, vai mostrar isso. Portanto, se faz necessário hoje olhar um pouco para Davi e vermos a urgência de uma masculinidade que reflita a imagem de Cristo no mundo, no lar e na igreja. E espero que você atente para que o texto tenha a nos dizer e a nos ensinar. E diante disso, o tema da nossa exposição hoje, poderíamos naturalmente dizer assim: a negligência da masculinidade desvia o homem de Deus. E o objetivo dele é orientar os homens a partir da experiência de Davi a cuidarem de suas responsabilidades como servos de Deus. Portanto, o tema, a negligência da masculinidade desvia o homem de Deus, e o objetivo é orientar os homens a partir da experiência de Davi a cuidarem de suas responsabilidades como servos de Deus. Eu gostaria de começar falando sobre o primeiro ponto de todos, que como um avalanche vai determinar, vai cair sobre os outros. E o primeiro deles é a negligência dos deveres. Se você olhar para Samuel capítulo 11, verso de número 1, o autor começa: ter corrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Negligenciar, a palavra negligência, ela traz uma ideia de que é deixar de lado ou não ter cuidado sobre algo. É quando você deixa algo de lado e não tem o devido cuidado sobre algo. E o que nós vemos aqui no verso 1 é uma negligência de dever. Davi negligencia os deveres ou o dever de um rei. Por que digo isso? Observe que o texto ele coloca um detalhe que é fundamental. E este detalhe está aqui porque ele vem como uma crítica, e nós veremos isso no decorrer do texto. E por que a crítica? Porque o autor ele começa com esta crítica.
A crítica ela está no fato de que o rei, que estava em pleno período de investida militar, em vez de sair à guerra, ele fica em Jerusalém. E veja, o contexto era o seguinte: Davi ele estava numa guerra muito justa com os amonitas. Se você olhar no capítulo de número 10 do mesmo livro, nos conta o capítulo 10, que depois da morte do rei, dos filhos de Amon, Davi, ele usa de bondade e envia servos para consolar Anum. No entanto, Anum rejeita as condolências de Davi e planeja e contrata um exército entre os sírios e atacam Israel. No capítulo 11, os amonitas já haviam sido derrotados. Eles não só haviam sido derrotados, mas eles foram enfraquecidos. E aí qual era a questão? Israel deveria proporcionar um novo ataque para que eles não recuperassem as forças. Mas o rei, enquanto todo Israel estava na batalha, o rei que deveria estar na batalha simplesmente negociou e negligenciou seu dever, suas tarefas, e permaneceu no palácio. Ele simplesmente não foi. O que ele pretendia fazer? Que era tão importante que ele deixasse a tropa seguir e não permanecesse no palácio. Quais os interesses? O texto vem como uma crítica justamente porque não há razão para esta decisão, não há nenhuma justificativa. Ele simplesmente não foi. Então, o que deveria fazer, ele não fez. Era para estar na guerra, mas ficou fora da guerra. Era para lutar, mas o texto diz que ele foi dormir. Isso mostra, irmãos, que omissão ou negligência não é um ato neutro. Ou seja, sempre aquilo que dizemos, fazer nada, não é simplesmente nada. Fazer nada é fazer algo contra Deus. Isto é visto na Escritura como pecado. Porque fechar as portas dos deveres é escancarar as portas do pecado. E muitas vezes não percebemos isso, como Davi não percebeu. E nós achamos que não há nada de perverso em negligenciar aquilo que nos compete. Mas é isso que o diabo quer. É justamente que não tem nenhum problema. Ele quer que você não se preocupe. Ele quer que você descanse. Ele quer que você não seja um homem de Deus. E inevitavelmente, se você não estiver caído, estará próximo disso. E é justamente isso que vai acontecer com o rei. O que parecia ser algo tão insignificante, o não ir às tropas ou com as tropas parecia algo tão insignificante, trouxe consequências. E aí a gente vai ver agora um rei seguindo a passos largos ao caminho contrário ao caminho de Deus. E aí veja, tudo começa com a negligência. Ele deixa de cumprir os seus deveres. E como fazer nada é fazer algo contra Deus, de negligente, ele passa a abusador. Ele não só negligencia, mas como consequência disso, ele abusa de sua autoridade para abusar de uma mulher. Veja o verso número 2 ao verso número 5, do mesmo capítulo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem.
Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Como assim, pastor? Um abuso de autoridade. Veja, enquanto os homens estavam em guerra, a situação do rei Davi era bem diferente. Ele estava totalmente despreocupado. Já imaginou uma guerra mundial? Nossas famílias, nossa cidade, nossa liberdade, tudo sob ameaça. Os homens na frente de batalha e um homem a dormir. Este era Davi. Mas veja, o detalhe do texto é preciso. Ele diz: ele se levanta do seu leito. Era como se dissesse assim: Davi estava numa colônia de férias em plena guerra. Homens morrendo e Davi afogar. Mas lembra que ele negligenciou os deveres? Pois bem, como falamos, não há neutralidade. Quem não faz nada, faz alguma coisa e contra Deus. E ele encontrou o que fazer. Em sua plena negligência, ele avista uma mulher tomando banho. É importante sabermos que o palácio real, ele ficava numa colina. Então, do palácio era possível ver a cidade e automaticamente ver os quintais da casa ou das casas. E aí, nesta visão, no terraço do palácio, acima da cidade, que ele enxerga e observa tudo. E no passeio da tarde, ele tem uma visão privilegiada. E é neste ambiente tão, a princípio, privilegiador, ele vai ver uma mulher. E como diz um texto, muito formosa, que pode ser traduzida como de formosura exagerada, muito bonita. E também isto é um detalhe importante no texto, porque ela é uma mulher muito bela, ela era de chamar a atenção. Contextualizando, era um avião, tinha uma beleza de derrubar qualquer piloto. Como diz lá em Recife, ela era uma destruidora de lar, uma mulher muito famosa. E além de ser bela, olha, além de sua beleza, que lhe era peculiar, ela estava despida a tomar um belo banho. E aí você, mulher, pode, quando lê o texto, pensar: não estaria ela se exibindo aí para provocar o rei? Porque essa mulher tão bonita vai tomar banho no exterior da casa, sabendo da possibilidade de ser vista? De fato, numa leitura rápida, parece que há sim, de fato, uma provocação. Mas não é. E eu quero que você atente para 2 pontos. Primeiro, o banho de Betseba é um ato de purificação após o ciclo menstrual. Então, o próprio capítulo, no verso do número 4, vai dizer: tendo-se ela purificado da sua imundícia. Isso era uma exigência da lei. Se você ler no livro de Levítico, a partir do capítulo 15, você vai ver como as mulheres que estavam no seu período eram tratadas pela questão da impureza. Então, por isto, provavelmente este banho aconteceu no pátio, porque os objetos que ela tocava também se tornavam impuros. Isso você pode ler no capítulo 15 de Levítico, do verso 19 em diante. Em segundo lugar, os homens estavam em guerra. O que se esperava? Os homens estavam em guerra, os homens estavam protegendo o Estado, logo, o rei não era para estar lá, não era para o rei estar no pátio, era para o rei estar na guerra. Então aquele banho, a princípio, não iria produzir nenhum mal, porque todos os homens estavam na batalha.
ou eram para estar na batalha. Então, por isso, a conclusão de que há uma possibilidade de sedução da parte dela é improvável, por estas duas questões. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Ela estava no lugar certo, mas o rei estava no lugar errado. E é aqui que começa o abuso da autoridade. O verso 3 diz que Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Interessante que o texto hebraico do versículo 13 ele é bem difícil de traduzir. Por quê? Porque há duas possibilidades de interpretação. É possível tanto entender que Davi sabia quem ela era, como não sabia de quem se tratava. Então, por exemplo, algumas versões começam assim o versículo 3. Davi pergunta se era Betseba, mulher de Urias. Então, algumas versões colocam assim. Mas a briga aqui, ou o ponto do texto, não é esse. Independente disto, o próprio texto vai dizer que, em seguida, se confirma a informação. Porque diz, alguém diz, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então, se ele sabia ou não, ele recebe a informação de quem se tratava. Então, o foco está aqui. Por isso, a narrativa, ela se prende, a partir de agora, às decisões de Davi, que não quis saber de nada e deu seguimento ao plano. E veja, o que parecia ser um descanso, tornou-se uma rede do pecado. O rei ordena que a trouxesse ao palácio, como diz no verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E aí, irmãos, diz que ela veio, e ele se deitou com ela. Irmãos, aqui está consumado o abuso. Era ela uma mulher casada e foi conduzida para o adultério. Davi é o rei, e servos e servas estão a serviço do reino. E servos não têm escolhas, seguem ordens. E interessante, irmãos, que no Antigo Testamento, o termo usado para a conjunção carnal de um casal é geralmente o termo coabitar. Gênesis 4:1, por exemplo, você vê isso. Mas o texto aqui é firme para dizer que ele se deitou com ela. Ele não só abusa do poder, mas ele abusa da mulher. E aí alguns chegam à conclusão, e é assim a proposta do texto: que pecado Davi cometeu aqui, senão de violência sexual? Em vez de proteger em guerra, Davi está abusando de uma mulher. Davi abusa de sua autoridade para abusar de uma mulher. Veja, irmãos, imaginemos, se ele estivesse na guerra, isto não teria acontecido. Veja como o pecado gradualmente vai progredindo. Que era simplesmente um descanso, virou um abuso real. Por quê? Porque fazer nada é fazer algo contra Deus. Mas aí as coisas progridem. A mulher engravida, como nós lemos no texto. E o pai é Davi. E agora? Agora, de negligente, de abusador, ele se torna um inconsequente. E você vê isso dos versos do número 6 ao verso do número 13, nós não vamos ler. Mas você sabe muito bem que aqui é todo o plano para Davi esconder a barriga, esconder a paternidade. Então Davi, ele está em maus lençóis.
Seu ato gerou consequências, mas Davi já está inconsequente aqui. Ele já não mais enxergava a realidade, não julgava mais os fatos. Ele simplesmente agia. E o pecado já havia tomado conta do coração dele, já havia se assentado e se tornado um Deus, já estava no trono. Arrependimento nenhum. Porque pessoas que negligenciam seus deveres e abusam deles são inconsequentes naturalmente. E isso fica evidente aqui. Ele não enxerga mais nada, famílias, amigos, família, porque tudo gira em torno dele. Então o que se segue é um plano. Davi tentou por várias vezes fazer com que Urias, fazer com que o esposo dela deitasse com sua mulher, na tentativa de encobrir a paternidade da criança. Ele queria se livrar da barriga que ele mesmo produziu. Tão bonzinho, ele serviu a Urias um presente. Veja o verso de número 8. Diz assim: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. A ideia aqui é que Davi estava presenteando Urias com um banquete. O rei estava dando um banquete. Que coisa mais bonita, né? Lógico. Qual é o ponto aqui? Que Davi estava planejando um jantar romântico entre Urias e sua mulher. Imagina um Elvis Presley judaico, um jantar romântico à luz de velas, pétalas de rosa em cima da cama. E o que faz um casal depois de um jantar romântico? Menino, crianças. Pronto, plano perfeito. Assim Urias cairia perfeitamente. Um jantarzinho, um clima, depois se deitava com sua esposa, pronto. Olha, estou grávida, não tinha DNA, tudo perfeito. Mas o soldado fiel não foi para os braços da amada. Ele permanece no palácio. Então é preciso outro plano. Tem que ter uma solução. Que tal encher o rapaz de álcool? Que tal dar umas doses de álcool para que ele fique bem alegre, né? Veja o verso número 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Veja que interessante. Já vi várias mulheres comentando, dizendo que quando os maridos bebem, eles se transformam em Godzilla. Viram predadores. Sem álcool é um gatinho, com álcool é um leão. Parece que Israel também tinha essa mentalidade. Então pensa o rei: vamos encher esse rapaz de vinho, vamos despertar o leão que está dentro dele, ele vai para casa, para os braços da amada, e tudo dará certo. Mas não deu, e ele não foi para casa. Irmãos, e veja que detalhe interessante dentro do texto. Essa informação não foi para casa, ela se repete várias vezes. Veja o verso número 9, no final, diz: e não desceu para a sua casa. Verso 10, fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Ainda no verso 10 diz: por que não desceste à tua casa? Verso de número 11, hei de eu entrar na minha casa. Verso de número 13, no final, não desceu à sua casa. Isso é uma ênfase, como nós sempre falamos, a repetição constante da informação. Por que isso está no texto? Lembra do negligente que não foi para a guerra? Isso é para dizer que, ao contrário do rei Davi, que negligenciou os seus deveres, Urias não. Ele foi um homem.
Ele sim, no texto, foi um modelo de homem. Ele tinha consciência dos deveres. Mas pouco importava para Davi. Ele já está inconsequente. E aí o verso 14 ao 21, como nós lemos, Davi monta uma estratégia perfeita para que Urias seguisse junto com o exército, mas no seu plano ele objetivava matar a Urias. Então existia uma tropa de ataque que iria atacar o povo, a nação inimiga, e aí Davi pede que eles sigam em frente, numa marcha solitária, o que torna esta marcha vulnerável, porque ela está sem apoio. Assim, como o texto descreve, do verso de número 14, que Urias vai e morre. E como Davi planejou aconteceu. E aí veja, negligente, abusador, também se tornou um assassino. E agora, tudo está resolvido, vida normal que se segue. Então veja, um pequeno modelo de negligência, abuso, assassinato. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas agiu segundo o coração do diabo. Ele foi negligente com sua masculinidade. E aí o que podemos aprender nisto tudo? Temos que começar primeiro com a negligência dos deveres, pois este pecado é a causa dos outros pecados. Tiago diz que aquele que sabe o que deve fazer e não o faz, está pecando. Tiago capítulo 4, verso 17. Isto é importante. Davi aqui é importante. Ora, porque as crises de masculinidade, ou a crise, elas são causadas por quê? Não seria pela negligência do papel dos homens? O rei deveria estar na guerra, mas não guerreou. E esta é uma causa primária. E é por isso que nós estamos vendo a negligência e a decadência dos homens. Eles estão negligenciando o papel deles na sociedade e o papel deles neste mundo. E digo isto aos homens, talvez o grande problema do seu lar não seja a sua esposa, nem os seus filhos. Talvez o grande problema do seu lar seja você. Talvez por muito tempo você já deixou de ser marido, de ser pai, de ser o amante, de ser o preservador, de ser o cuidador, para ser o caminho oposto. E isso automaticamente tem levado mulheres a assumirem papéis que não pertencem a elas. E eu, como pastor e conselheiro, muitas vezes de casais, tenho visto que este é o grande problema, a irresponsabilidade dos papéis. E isto é pecado. Veja, a queda começa quando Eva assume um papel que não é dela, e Adão deixa de assumir o seu papel de homem. Por isso, a serpente é a grande orientadora de muitas famílias. Ela sabe que a estratégia do Éden funciona em todas as gerações. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus não mais nos orienta. Nós deixamos as bases, não coma da árvore do conhecimento, para outra base. Foi assim que Deus disse? Mas veja,
É possível reverter isso se olharmos para as bases. E temos na palavra tudo o que é necessário. Paulo diz aos homens: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja, se assim os homens olharem para Cristo como modelo daquele que ama a sua igreja, como aquele que ama, cuida, preserva e morre por ela, nossas famílias não precisarão de psicólogos, nem de medicamentos de tarja preta, pois esta é uma questão do coração. Nós precisamos mudar o coração. Nós precisamos resgatar aquilo que já sabemos. Os homens precisam assumir os papéis de cabeças. E as mulheres, Paulo diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Leia Efésios capítulo 5. Homens, cabeça, mulheres, auxiliadoras. Portanto, homens, assumam os papéis, não negligenciem os papéis. E mulheres, não assumam um lugar que não é de vocês. Só assim nós veremos famílias saudáveis. Mas eu quero também falar sobre o abuso do rei, e acredito ser um dos grandes problemas em nossos dias. De um lado, vemos aqueles que negligenciam, também temos aqueles que abusam. São homens e acham que isso é suficiente e que a mulher, como uma boa empregada, deve estar à sua disposição a todo tempo, toda hora. Repare bem, nossa igreja ela tem um clube do livro. Coisa boa, ótima. E há testemunho de todos os lados de que as mulheres mudaram. Maridos estão felizes porque testemunham o que eles chamam de mudanças radicais. Hoje temos mulheres estudando teologia. Que coisa fantástica, eu sempre fui o grande incentivador de que as mulheres precisam de teologia. Por outro lado, me preocupo se mudanças do tipo não estão favorecendo os abusadores. E por que me preocupo? Me preocupo porque, pelo fato de pensar que algumas coisas competem às mulheres, não cabe aos homens ajudar. E aí, às vezes, eles sobrecarregam as mulheres. Veja, irmãos, tem homem que acha que lavar um prato, fazer um café, um almoço, desmunhecará a mão dele. Como se ajudar a esposa fosse um desrespeito para com a sua masculinidade. E quando se existem filhos pequenos na relação, a coisa parece ficar mais visível. Me preocupa, por exemplo, o fato de mulheres saírem do culto para atender às necessidades de suas crianças, enquanto os homens ficam no templo. A minha pergunta é: você tem instruído sua esposa
tem ensinado, tem crescido com ela, e muitas vezes sabemos que não. Então, em dados momentos, ela está sobrecarregada, e no culto, elas estão sendo privadas de ouvir o sermão, porque na maioria das vezes, os homens não se importam com isso. Então, que tal, de vez em quando, compartilhar com sua esposa alguma coisa? Que tal equilibrar a coisa? Que assim, se não fizermos, vamos desequilibrar com o abuso. E todo abuso gera consequências. E aí, não olhe somente para o corpo dela, olhe também para a alma dela. Muitos homens estão preocupados com gordurinhas e com celulites, mas estão ao mesmo instante negligenciando as almas delas. Então, não abuse, não negligencie, assuma, como diz as Escrituras. E aí o rei foi inconsequente, cometeu um assassinato, e muitas vezes também observamos que somos inconsequentes. Nós não medimos as consequências, achamos que tudo está bem, mas na verdade estamos sendo minados pelo diabo, assim como nosso lar também. E muitas vezes os homens não observam nada disso, porque eles são inconsequentes quando negligenciam e quando abusam de sua autoridade. E acham que estão certos e que devem seguir os planos, e o que vier é lucro. E o que é isso tudo senão pecado? E quando nós não medimos as consequências, é porque nós já perdemos a racionalidade, já perdemos a razão, e nada importa. Por isso que os homens estão sem limites. Veja, muitos homens já estão no 3º e 4º casamento. Veja, os divórcios só crescem entre os crentes. E aí, como eu posso esperar de Cristo que Ele me ame apesar de suas falhas, ao mesmo instante que eu não amo a minha esposa com suas falhas? E aí, pela inconsequência de Davi, seu fiel escudeiro foi assassinado. Por isso, muitos matam seus relacionamentos, matam a vida dos outros, mas não matam o orgulho, a soberba, o pecado do coração. E diante de tudo isso, quero aconselhar você, homem. Seja um homem de Deus. Seja um homem de Deus. Estamos num processo de escolha de oficiais. Quem tem sido você durante todos estes anos? Um homem que negligencia seus deveres, um homem que tem abusado de sua posição, um inconsequente. Nós precisamos de homens piedosos, que amem suas famílias e que queiram cumprir seus deveres dentro do reino, mostrando ao mundo o que de fato é ser homem. Homens que amem suas mulheres com suas imperfeições, assim como Cristo ama a igreja imperfeita. Mulheres, também quero lhe dar um conselho. Amem seus esposos. Eles são pecadores iguais a você. Cuide deles, ore por eles. E se precisar, chame o pastor, chame a liderança para puxar a orelha dele, caso não seja um bom marido. E se seu marido está como Davi, não deixe que ele seja um líder da igreja, pois assim como ele trata você, ele vai tratar a igreja. Busque ajuda e não deixe o seu lar ser destruído. Ao mesmo instante, seja uma auxiliadora. E para os jovens, escolham moças e rapazes de Deus,
moças, rapazes, que entendam o que é ser mulher e o que é ser homem de Deus. Porque se sua namorada ou seu namorado não quer nada com a igreja, é maloqueiro de igreja, não quer conversa com o Evangelho, não tem se mostrado de Cristo, fuja deles. Porque eles não irão amar como diz as Escrituras. Ele vai usar, ou ela, vai usar você, quando achar que não dá mais, dirá que o amor acabou e abandonará. E não caia nessa de que pelo fato de estarem na igreja, são crentes. Às vezes não são, muitos não são. Por isso observe a fé dele, comportamento, e veja se nele reflete o governo de Cristo no seu lar. Quando você olha para ele ou para ela, você pode visualizar que na sua casa Cristo governará. E se você não der um fim nisso, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer. E como pastor, aconselho, vai sofrer. As crianças que estão nos assistindo, amem seus pais, obedeçam a seus pais, orem pelos seus pais, ame-os. Não sejam causa de tropeço em vossas famílias. Não assumam um lugar que não é de vocês. Papai é o cabeça, mamãe auxiliadora. Obedeça a seus pais, pois este é o vosso papel. Quando eles errarem, perdoem. Eles são pecadores iguais a vocês. Bom, por fim, você, no decorrer desta exposição, tem chegado à conclusão de que sua família está destruída, eu tenho uma solução. É Cristo. Somente nele você resgatará seu verdadeiro papel. Somente Cristo pode restaurar a vida e o lar. Porque o mundo está tão caótico? Porque Cristo tem sido tirado do centro deste mundo. Então as famílias estão a cada dia declinando. Por quê? Porque estão abandonando o noivo e abandonaram aquele que fundamenta o lar. Abandonaram o modelo de Deus e estão seguindo seus deuses, os deuses da nossa geração, que se manifestam na psicologia, sociologia e tantas outras guias. Então, quando olhamos para o Evangelho, nós aprendemos que somente Cristo pode mudar. E haverá um reino em que não teremos mais conflitos, porque seremos plenamente e perfeitamente um com Ele. Ele será nosso noivo, o noivo para sempre, e nós seremos a sua noiva. E isto você tem que fazer, desejar o noivo. Quando você começar a desejar o noivo, ele vai entrar no seu lar e vai te fazer companhia. Mas pastor, meu lar é um inferno. Pode até ser, mas a Escritura diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Com isso significa que ele tem poder para mudar sua vida e seu lar. Talvez alguns problemas persistam, mas com Cristo até a tormenta vira brisa. Pois se Cristo estiver lá, lá é o céu. Te arrepende.
Busca o conselho do Senhor, e Ele há de restaurar tua vida e o teu lar. Concluo, homens, não sigam os deuses desse século. Transformem o mundo, não sejam transformados por ele. Só assim, feministas, machistas, aprenderão que o modelo é de Deus e que Deus deve ser seguido. E que a sociedade só será ideal seguir a voz de Deus, pois a voz da serpente só produz caos. Que Ele nos ajude, em nome de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nos ajude, Senhor, como homens, a assumirmos nossos papéis, a sermos homens segundo o Teu coração, Senhor, conforme a Tua palavra. Restaura-nos, Senhor, nos corrige, nos direciona através da Tua palavra. Em nome de Cristo, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Espírito estejam sobre os homens, sobre o Teu povo, mulheres, jovens, crianças, sobre toda a Tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém. 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 Que Deus nos abençoe até às 18 horas, se o Senhor assim permitir. Amém. A mighty fortress is our guide, a bulwark never failing. Our helper, He amid the